Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Muito bem, então ainda estamos celebrando e já quase encerrando o primeiro dia do Tríduo, que se cumpre o que horas antes o Senhor celebrou liturgicamente, como dissemos ontem. Esses dois acontecimentos, na verdade, é um só. Jesus, ele se entregou horas antes, partindo o pão e dizendo e anunciando o novo mandamento dele. Horas depois, para se cumprir, fechou com o ato real naquilo que ele fez. No litúrgico, ao rasgar o pão, ali ele mostrava que o corpo dele, ele ia se entregar, onde iriam rasgar o corpo dele pela paixão que ele sofreu, e mais a crucifixão que houve, e também o rasgo no lado do peito de Cristo Jesus. Jesus foi engolido pela morte, irmãos, literalmente, literalmente. Mas não é só morrer como todos nós um dia vamos experimentar o falecimento. Não, é muito além disso. Ele foi verdadeiramente engolido. A morte acabou com Jesus. Por isso, Jesus teve uma experiência muito forte. Ele sofreu realmente, como disse o autor sagrado, no alto da cruz, ele recitou o Salmo 22. Ele rezou um salmo no alto da cruz, na hora que ele estava já morrendo. E pela primeira vez, porque ele recitava, ele não disse, meu Pai, como sempre, docemente Jesus sempre, em cada momento, nunca deixou de se reportar ao Pai, a Deus como o seu papai. E no alto da cruz, pela primeira vez, o Senhor Deus recita um salmo, que é o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus sabia que o Pai nunca o abandonara, nunca teve dúvidas disso. Jesus nunca teve dúvidas de que o Pai estava sempre com ele. Mas como homem também, igual a nós, ele sentiu um silêncio tão grande e o pavor da morte. O pavor da morte, irmãos. Mas vamos entender uma coisa importantíssima aqui. Ontem o Senhor nos inspirava a ouvir a sua palavra, que ele disse que ele foi o primeiro em tudo. Ele foi o primeiro a experimentar, a atravessar o mar da morte. E até fizemos ontem uma alusão com a passagem do Mar Vermelho, que Moisés atravessou com o povo judeu, para sair do outro lado, na terra prometida. Então Jesus, quando mergulha na morte, ele foi engolido por esse mar das trevas, pela força de Satanás, que golpeou todos os seres humanos na face da terra, decretando uma morte eterna para nós. Nós não teríamos como pagar isso, nós não tínhamos como se safar da morte. E aquele acontecimento no Antigo Testamento, vocês lembram? Vamos fazer aqui uma rápida memória. Moisés tinha reunido o povo para fazer uma aliança entre o povo e Deus e o seu povo. E ali pegou um cordeiro novo, tirando todo o sangue dele, pegou numa vasilha, encharcou com um ensopo, aspergiu o altar onde Moisés estava, proclamando a lei de Deus, numa aliança. Por que ele aspergiu o altar? O autor sagrado diz ali no Êxodo, porque Deus não dava, você não podia alcançar a Deus, para fazer essa aliança com Deus. Deus até então era invisível, e ali nos chifres de cada canto daquele altar, Moisés aspergiu com sangue, e pegou aquele mesmo sangue na vasilha, e fez essa aliança com o povo, uma aliança, fazendo ali uma aliança para com Deus, uma fidelidade para sempre com Deus. Mas aquele povo o traiu a aliança. A gente ouviu tudo isso
nas 5 semanas da quaresma. O povo se dividiu, o povo traiu a Deus, o povo criou seus ídolos. E como sanar essa aliança, que não tinha mais como voltar atrás. Uma vez que fez uma aliança com Deus, quando há uma traição não tem perdão mais, não tem mais como pagar. Seria eliminar todo o povo. Mas naquela aliança Deus revoga. Ele manda o Filho para morrer no nosso lugar, para que nós não morrêssemos. Depois daquela aliança, o Pai manda o Filho. Isso é impressionante o que o Pai faz. É que a gente às vezes não para pensar, mas devemos pensar com a cautela, unção do nosso Espírito que recebemos no batismo. Como o povo caiu no pecado, depois de uma aliança com Deus, de sangue, olha o tipo de aliança que foi. Agora haverá uma nova aliança, com sangue, agora o sangue do próprio Filho, que agora vai lambuzar a nós, e Ele todo se lambuzou de sangue. Olha a diferença. Lembra Moisés? Aspergiu com sangue o altar, porque não tinha como aspergir Deus, literalmente. Deus era um ser, um espírito forte, um espírito invisível, mas ao enviar um Filho, sua imagem, agora Deus tem uma imagem. Quem vê o Filho, vê o Pai. Então agora, o sangue do Filho, não precisa aspergir o Filho, porque o Filho se lambuzou na cruz, fazendo uma nova aliança agora, comigo e com vocês, irmãos. E se a gente vacilar, como a gente vacila, como vacilou a traição de Judas, como vacilou a negação de Pedro, como vacilou o abandono dos 12, mesmo que a gente vacile, Ele, o sangue dele sustentará todos nós. Não como aquela aliança com Moisés, agora uma nova e eterna aliança, e aqui Ele cumpre. E aqui que nós estamos celebrando a crucifixão do Filho, do nosso Senhor, do nosso Deus, que se lambuza agora, derramando no madeiro da cruz o sangue dele, e mistura o sangue dele em nós. Nós somos aspergidos pelo sacramento do seu corpo santo, que daqui a pouquinho nós vamos receber o corpo santo, o sangue, olha aí, o sangue, a alma e a divindade do nosso Deus. Isso é muito sério. Ao mesmo tempo que é sério, é profundo demais. É a grande liturgia sendo celebrada nos nossos tempos hoje, irmãos. É um Deus que promete, e uma aliança eterna. Essa aliança serve agora para aqueles que já foram antes da época de Moisés, para os que morreram, para aqueles que estavam na época de Cristo, para o presente nosso, e ainda para aqueles que ainda poderão vir. Veja, o ato de Cristo se entregar na morte, foi engolido pela morte, porque nós não teríamos como pagar o pecado nosso, diante de uma aliança que já tinha sido feita, não tínhamos como pagar. O Pai, por amor a nós, isso é uma coisa que nós temos que lembrar sempre. Quando você estiver, quando eu estiver na crise da minha vida aqui, nesses anos 2000, século 21 que nós vivemos, quando eu tiver as minhas perdas, quando eu passar pelas minhas perseguições, e você também, quando houver uma traição na sua vida, seja ela como for, com quem for, lembra-te desse dia, desse momento, desta aliança eterna. Jesus, por causa do nosso pecado, por isso nós estamos aqui por gratidão do que Ele fez para todos nós, e ao mesmo tempo nós estamos envergonhados, porque por causa da nossa fraqueza,
das nossas traições que nós meditamos tudinho esses dias atrás, por causa da gente andar como Pedro, meio à distância. O Senhor, nós temos vergonha por aquilo que o Senhor cumpriu como uma aliança eterna. Isso é forte demais, irmãos, para nós. Não é uma brincadeira, não é uma simples liturgia ou mais um ano, não. Como foi dito ontem, nós estamos adentrando agora na vida de Cristo novamente. É uma oportunidade que o Senhor nos dá, para você e para mim, para nossas famílias. Agora tem um detalhe importantíssimo, que nós devemos destacar aqui. Da mesma maneira que aconteceu lá no Antigo Testamento, olha que coisa impressionante, o significado da morte de Cristo hoje. E daqui a pouco, mais algumas horas, nós vamos celebrar o momento que o Pai o tira da morte, ressuscitando e derramando todo o esplendor do Espírito Santo no Filho. Atenção, no Antigo Testamento, o que é a Páscoa do Antigo Testamento? O que os judeus celebravam? Eles celebravam a saída da escravidão do Egito. E a Páscoa para os judeus, que eles celebram até hoje, por exemplo, este ano aqui, a Páscoa dos judeus é muito próxima da nossa Páscoa. Nesse ano que Jesus, ele entregou o corpo dele, como foi dito ontem, coincidiu praticamente quase no mesmo dia, foi um dia anterior. Foi no dia 6, no dia 7, melhor dizendo, de abril do ano 30, que caiu exatamente numa sexta-feira, onde os judeus, e a gente acabou de ouvir, eles estavam matando no mesmo horário, do meio-dia às 3 da tarde, naquela derradeira sexta-feira que Cristo se entrega, os judeus estavam matando o quê? Os cordeiros. Estavam sendo imolados exatamente naquela hora, e é a hora que Cristo estava sendo agora entregue na cruz. E à noite os judeus comeram a Páscoa, por isso que pediram para retirar o corpo dele e dos outros rapidinho, porque no dia da Páscoa não era bom fazer ali um luto ali diante do corpo de 3 homens. Não, tira, não pode nem ter sangue aqui, a não ser o sangue dos cordeiros. Mas veja, o significado para os judeus é a passagem do exílio, atenção aqui, do exílio do Egito, que eles estavam, para uma terra nova. Então, tem 3 sentidos para os judeus, essa Páscoa. Por isso que tem uma palavra assim: cingi os vossos rins, segura no cajado e põe as sandálias nos pés. Por quê? Porque agora os judeus antigamente, eles usavam uma túnica longa, e aqui nos rins eles amarravam com é como se fosse um barbante, que em casa eles soltavam ela, para eles ficarem à vontade, porque eles estavam em casa. Atenção para isso, que é muito interessante. Mas quando a palavra de Deus diz para os judeus, cingi os rins, segura no cajado e põe as sandálias nos pés, porque agora você vai sair, porque agora vocês vão sair do Egito, da escravidão. Então levantar, cingir, era uma maneira de levantar a túnica, para que as pernas pudessem se movimentar rápido. Colocar o cajado na mão, porque ia fazer uma viagem, ia passar, e as sandálias nos pés. Por quê? Porque agora Deus vai, através de Moisés, o Espírito de Deus passará junto com Moisés, e o povo vai agora passar atrás. Olha isso, sair do Egito, eles levantam e começam a caminhar, atravessando o Mar Vermelho. E tem 3 significados esse gesto, para vocês entenderem Cristo agora. Primeiro gesto, eles passam ferindo, matando. Então Deus, ele acaba matando quando passa pelo mar. O povo passa com Moisés e as águas se fecham, e mata quem? Mata os egípcios que estavam indo atrás para tentar alcançá-los.
matando também todos aqueles, suas carroças, cavalos, tudo se afogou. Então, a passagem da Páscoa significa o Deus que passa matando, entenda bem, o Deus que passa pulando. Por que pulando? Primeiro matando. A Páscoa significa pular, porque Deus pula por cima da casa de Israel, para não ferir a casa, por causa do pecado, para não ferir o pecado, pula, e agora passa levando o povo para o outro lado. Por isso que os judeus até hoje celebram, esse ano 2024, eles vão celebrar a Páscoa deles, dias, quase um mês depois da nossa agora, no dia 22 e 23, os judeus continuam celebrando a Páscoa assim. E Cristo, celebrando a sua Páscoa, ele destrói a morte, Satanás, pulando para que nós sejamos salvos, para a gente não pagar a dívida de uma aliança que nós não cumprimos, e nos levando agora para o outro lado, ou seja, abrindo o mar da morte para nos levar para a vida com Ele eterna. Ele é a terra, Ele é a nova terra, Ele é o novo céu, Ele é o começo de tudo, Ele é a nova criação. Então essa Páscoa, que nós vamos celebrar agora, algumas horas nesse sábado, que nós já vamos decretar, é isso. Nós batizados, agora estamos seguindo os passos do nosso verdadeiro Cordeiro, que agora Ele fez uma nova aliança conosco, pelo batismo, pela Eucaristia. Pelo batismo e pela Eucaristia nós somos lambuzados no sangue do verdadeiro Cordeiro que agrada a Deus, o único e eterno. E com Ele nós também morremos, neste mar da vida que nós estamos passando, para que como Ele foi primeiro ressuscitado, Ele também passa conosco para nos ressuscitar também. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. Esse é o sentido todinho do que nós estamos celebrando em Cristo Jesus. Esse dia para nós é um dia, foi um dia muito triste para Cristo. Ontem, por exemplo, horas atrás, Jesus, Ele estava feliz porque Ele ia se entregar inteiro para o Pai, mas ao mesmo tempo triste, por quê? Porque Ele ia passar pelo crivo da morte. Mas uma morte, como eu comecei falando para vocês aqui, não é apenas uma morte como de um ser humano comum, uma morte onde Ele foi engolido pela morte, e atravessou essa morte, atravessou mesmo. Ao ser engolido, imagina você jogando alguma coisa no oceano, o oceano engole aquilo, desaparece. Só que lá nas profundezas o Pai o retira e o ressuscita por obediência. E assim atravessa aquela morte que seria eterna para nós, agora Ele sai do outro lado. Ele destrói esse mar furioso da morte. Daí aquele caminhar sobre o mar que Jesus já fazia antes de morrer, já mostrando que o Pai daria o poder para ele ser Deus como Pai plenamente. Quem? O homem Jesus. Por isso nós estamos aqui, irmãos, para que a gente lembre, mais uma vez, repito o que eu falei ontem, neste mundo que a gente está vivendo, esse aqui nós podemos chamar do nosso Egito, que Cristo está nos tirando, nós estamos passando com Ele agora pelo mar da morte. Por isso sim, Deus permite nós sofrermos também, como Ele sofreu. Por que sofrer? O sofrimento nosso é porque a morte nos deu a ilusão. Vocês sabem que nas minhas homilias sobre a palavra de Deus, eu vos anuncio que o que é o pecado? Que é essa morte que nos engole. É a ilusão de que a vida é nossa, e que nós sabemos o que é melhor. Por isso nós temos dificuldades de aceitar o que Cristo deixou pela sua igreja e a gente manter fiel. Nós não conseguimos ser fiéis
plenamente com Cristo, por nós mesmos. Nós não conseguimos, pode reparar, olha quanta traição que tem. Nós meditamos tantas delas ontem, antes de ontem, semana toda. Quando a gente não é fiel ao sacramento do matrimônio, quando nós não somos fiéis ao nosso corpo para viver a castidade, quando nós somos ainda jovens e ainda somos solteiros, quando a gente ainda cede às ideologias que estão aí no mundo aí fora, quando nós vamos contra a palavra da própria igreja hoje, pela boca do Papa, nós ferimos a Deus, nós traímos a Deus, nós caminhamos distante de Deus. Então veja, por isso que nós estamos passando, e aí o esvaziamento é exatamente para isso. Senhor, eu ainda não consigo aceitar o que é diferente para mim, me contraria. As pessoas que acompanham meus programas e as músicas que eu canto, eu fiz algumas canções, né? Onde eu falo muito de o quanto é difícil ceder à vontade de Deus na minha vida. Quando eu fiz a música O Peão do Amor, quando eu fiz a música Eu Vi, e tantas outras que eu falo, a minha maior dificuldade, quando eu rezei, onde Deus estava? Mas eu rezei do meu jeito. Deus não ouve a minha oração do meu jeito. Ele ouve a oração que sai de mim, quando eu me coloco do jeito dele, no Espírito. Então veja, eu só estou dando essa encapada de pensamentos para a gente entender. Esse tempo que eu e você estamos passando aqui, nós estamos a caminho, estamos atravessando o mar da morte, saindo do Egito, da escravidão de mim mesmo, do meu modo de pensar. Por que morreu? Eu não aceito. Veja, olha a nossa prisão, como é que ela está ainda. Então o convite todo nosso aqui agora é ir atrás dele. Me leva, Senhor, me leva. Enquanto eu viver nesse mar furioso, ele vai caminhando. Lembra que ele disse? Lá na ascensão nós vamos ver. Não temas, eu venci o mundo. Não esqueça, eu venci isso tudo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação de toda a história humana. Então o Senhor, Ele caminha comigo, caminha com você, Ele caminha com a gente, com essa igreja. A igreja no qual ele fez aliança. Olha aqui a aliança. E depois, quando Ele ressuscita, Ele diz o que para os seus apóstolos? Ide por todo o mundo, pelo globo da terra todinha, onde existe gente, índio, ou outras denominações humanas espalhadas nas florestas, onde vocês forem, pregai a palavra, pregai a minha palavra, e batizai toda a criatura no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, para lambuzar a gente numa aliança eterna. Por isso que Ele deixou o sacramento da reconciliação. Caiu no pecado. Lembra-te do que é Cristo. Reconheça o teu pecado. Tu estavas morto na terra do Egito. Vamos usar esse termo. E o Senhor nos resgatou. Aí quando eu caio no meu pecado pessoal, Ele deixou que o sacramento da reconciliação volta, se lava e retoma o teu caminho. Não fica pelo meio do caminho, não desista, vai. Por isso que nós glorificamos a Deus, ao Pai, pelo Filho que Ele nos deu para nos dar a vida nova. Nós temos uma vida nova, agora nós temos um novo céu, uma nova terra, como foi escrito. E termino, irmãos, dizendo aqui, só para confirmar tudo isso que o padre está dizendo. Só para confirmar. Vocês repararam as leituras de hoje? A primeira leitura, a segunda leitura. A primeira leitura nos foi tirada de Isaías 52. E se você pegar bem no comecinho aí, olha aqui o que o autor sagrado está dizendo. Presta para o padre aqui, para fechar esse pensamento, confirmando que o Pai escutou Jesus sim, viu? O Pai escutou Jesus como escuta você e eu na hora da nossa aflição. Agora atenção, vamos fazer o acabamento final. Aqui, a primeira leitura. O
Senhor vai dizer através do profeta Isaías: ei-lo meu servo, será bem sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Veja, aqui o autor sagrado está falando que o servo é Jesus, será bem sucedido. Por quê? Vocês lembram quando Jesus recitou o Salmo 22 no alto da cruz? Meu Deus, por que me abandonastes? Ou então lá no jardim das oliveiras: Pai, aqui principalmente, se possível afasta de mim esse cálice. Aí olha o autor falando: este meu servo será bem sucedido. Para um pouquinho, você fala, mas bem sucedido? O pai permitiu que ele morresse na cruz, padre. Vamos lá, pega agora Hebreus, na segunda leitura. Olha aqui, ó. O autor sagrado em Hebreus vai dizer exatamente algo praticamente igual, vai falar a mesma coisa dentro de um outro contexto. Ele vai dizer, é que o padre perdeu a leitura aqui, mas está aqui, acho que a segunda leitura deve ser essa aqui, pronto. Olha lá, aos Hebreus, vamos acompanhar juntos, olha. Aqui, na parte de baixo: Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Lembra que o padre disse para vocês, que Jesus chorou muitas vezes? Está aqui, ó. Agora continua, olha só. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido. Aí você fala, peraí, padre, aqui o autor sagrado aos Hebreus diz que Jesus, ao chorar com clamor e lágrimas, foi atendido pelo Pai. Em Isaías 52, ei-lo que o Senhor atendeu ele também. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando você ouvir essa palavra aqui, ó. Eu estou fechando o meu pensamento. Tudo que pedires em meu nome, peça, ore. E quem pedir em meu nome, o que quiseres, e eu lhe darei. Quantas vezes a gente cai numa frustração e em crise, porque a gente pediu, porque a gente colocou o nome de Jesus ali na frente, na oração sempre, e não aconteceu o que eu imaginava. De novo entra você. E aqui precisa de um discernimento. O autor sagrado está dizendo que o grito de Cristo, como homem, igualzinho a nós, ele sentiu medo, ele sentiu dor, ele sentiu pavor, e ele não só sentiu, ele pediu ao Pai que pudesse afastar ele de tudo isso, igualzinho a gente. Quando meu pai ficou doente, eu pedi a Deus que afastasse tanto o meu pai quanto a nós daquela tortura da doença terrível, que levou 2 anos e meio. Nós fomos atendidos, só que no Espírito de Cristo, não no meu olhar humano, no meu Egito de escravidão, que significa do meu jeito. Meu pai entrou em óbito, mas Deus deu a resposta, para um crescimento meu, da minha família, para uma certeza de fé, que o meu pai, através daquela doença, ele experimentou o encontro com Cristo. Olha isso, ele experimentou, a doença fez com que meu pai tivesse um encontro, que transformasse a vida dele todinha, e transformou. E eu creio, eu tenho muita fé, eu não posso afirmar, mas eu creio verdadeiramente que a alma do meu pai, que a gente sempre reza aqui também, eu rezo, juntamente com as outras almas enlutadas, já está na graça de Deus. Então veja, ele gritou, eu gritei ao Pai, e o Pai concedeu a graça. O Pai concedeu. É isso que o autor sagrado está dizendo para você que está aqui ouvindo o padre, para vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Não se iluda, rezar no nome de Jesus é se abandonar na vontade do Espírito, na vontade do Espírito de Cristo que nós recebemos. Por isso, meu irmão, antes de você abandonar a Igreja Católica, porque você ficou frustrado, frustrada,
porque você pediu em nome de Jesus, e aquela doença, aquele drama, o drama da cruz não aconteceu. Lembra-te que nessa frustração sua se chama esvaziamento. O Senhor está te tirando da tua terra de escravidão, que Satanás colocou preso você numa ilusão, que Deus teria que ser na sua medida, que o Deus Jesus tinha que ser aquele que responda às suas dúvidas, às suas perguntas. Veja, não, Ele está te tirando exatamente dessa cadeira onde a gente ficou, que na verdade quem deveria sentar nela para reinar é o Espírito de Deus. Por isso que essas leituras todas hoje, elas têm vida. Vocês perceberam que elas têm vida? Porque elas trazem no meu hoje uma resposta que eu nunca tinha pensado, e se eu pensei, hoje me rebobinou a fita para falar, meu Deus, é verdade. Quantas vezes eu murmuro tanto, perguntando por que eu estou passando por esse crivo, na minha área de vida. E cada um tem a sua história aqui, de lágrima, de pranto, de cruz, de escravidão nesse Egito teu aí. Uns são na área do matrimônio, outros na doença física, outros com filhos, outro com a questão monetária, outros com perseguições o tempo todo, outros porque foram abandonados. Veja, é cruz do Egito da tua vida. E pedir, ele fala peça, mas peça, lembrando deste gesto dele: Senhor, Tu morrestes primeiro por mim, porque eu estou ainda preso na minha terra de Egito. Cura o meu coração, Jesus. Aí ele começa a curar, permitindo muitas vezes que a gente passe e experiencie como ele experienciou o drama de chorar muitas vezes. E para pedir, pai, paizinho, papai, o Senhor sempre me escutou. É verdade, o Pai sempre escutou Jesus. Por favor, não deixe o diabo colocar isso mais nas suas entranhas. É igualzinho aquele ladrão, né? Mas se realmente tu és filho de Deus, saia aí da cruz agora, saia desse sofrimento. Veja, olha quanta tentação da gente imaginar que o Pai não está, que tudo isso é uma mentira, que tudo isso é uma farsa, que tudo isso é uma invenção, porque o meu sofrimento ele é muito, muito, muito grande. Não. No fim, o Pai respondeu à oração do Filho, ressuscitando ele. Amanhã eu já quero dar um brindezinho para vocês aqui, um brinde dessa palavra viva, viva que é Deus. Amanhã à noite, e mais exatamente no domingo, nós vamos ter na liturgia nossa, atenção irmãos, aquela passagem que Maria Madalena fica em pé, vai até o túmulo, percebe que a pedra está afastada, o túmulo está vazio, ela fica ali, ela tem um encontro com Jesus. Aquilo tudo a gente vai ver. Só que tem um detalhe importante aqui. O túmulo vazio não prova literalmente que Jesus ressuscitou, viu irmãos? Por isso que fizeram até filmes aí já. E se tudo aquilo foi uma mentira? Pensa nos seus sofrimentos, viu? Que o padre acabou de refletir com você. Não prova. O santo sudário que ele foi enrolado, a ciência agora provou que realmente foi um manto que foi enrolado naquela época, tinha tudo aquilo que a natureza naquela época tinha sangue, e é um sangue, provou que ali era o lençol que cobriu Jesus. Mas isso ainda não prova necessariamente. Sabe o que é o mais, desculpa o termo, eu vou usar esse para a gente entender, excitante na nossa fé? É saber que os apóstolos, Jesus chamou, escolheu 12, e a gente ouviu e foi afirmado, eles eram cabeça duras, não era? Difícil de entender. Jesus falou, como sois lentos para entender. Eles eram muito simplórios, eles não sabiam nem ler direito. Pedro era um bonachão. Agora,
Olha só, diácono, como é impressionante. Eles fugiram todos na paixão de Cristo, não foi? Nós acabamos de ver, de ouvir. Quando Jesus ressuscita, Ele não ressuscitou para todo mundo ver. Por exemplo, Herodes não viu, Pilatos não viu, um monte de gente não viu. E se falasse para Pilatos, olha ele lá, o Pilatos não ia enxergar, porque Jesus apareceu para quem Ele quis aparecer, sem sair do Pai. Jesus agora não está mais nesse mundo, Ele está no Pai. Mas pelo poder de Deus, que agora o Pai deu dele no Espírito Santo, Ele pode, sem sair do Pai, se dar, ser visto para quem Ele quis. Por isso que Ele, ressuscitado, apareceu por 40 dias para mais de 500 pessoas, começando pelos seus discípulos. Comeu, não foi uma imagem. Deram comida para ele, aquela comida desapareceu, ficou mastigada, sendo que Deus não precisa mais de comida. Agora, sabe o que é impressionante? Quando Jesus aparece para eles, na sua ascensão principalmente, esses homens foram transformados de tal maneira, esses bonachões dos 12, esses vacilões, esses medrosos, esses lentos para entender. Olha os discursos desses homens depois da ressurreição. Olha os verdadeiros escritos que esses homens escreveram. Pedro, olha os discursos de Tiago, olha de João, olha de Timóteo, olha Paulo. Esses homens ficaram destemidos em questão de 3, 4 dias depois. O que aconteceu? Eles estavam morrendo de medo e saíram de onde eles estavam, foram para o mundo inteiro pregar, e mais impressionante, estavam felizes de morrer por causa de Jesus Cristo. Esse é o grande mistério, que confirma a nossa fé, confirma o que Cristo fizera agora, irmãos. E que bom que um dia isso aconteça de uma maneira concreta na minha vida como padre e na vida de todos vós, como meus irmãos, de ter um encontro pelo Espírito de Cristo ressuscitado, que faça você ser transfigurado de tal maneira, casado, solteiro, idoso, jovem, você fala, é impressionante como agora eu vejo Cristo na vida dessas pessoas. É isso que nós estamos celebrando hoje, irmãos. Por isso, daqui a pouquinho, teremos o grande gesto, o diácono da nossa igreja adentrará agora, o mesmo gesto que ele vai fazer agora. Amanhã, nos mesmos locais, ele vai pronunciar, agora ele pronuncia, pelo lenho da cruz, remistes o mundo. E a gente meio que quase que dobrado responderemos. E depois, amanhã, o mesmo diácono, se Deus quiser, se o estômago delezinho ficar bonzinho sempre aí, ele vai levantar o círio, ser a virgem, ser a pura, o homem virgem, o novo Adão. Olha, uma nova criação, que atravessou o mar das trevas. Por isso que nós ficaremos todos dentro desse templo com as luzes apagadas, para lembrar que nós estamos saindo do Egito da nossa vida pela escuridão, e ali Cristo adentra, eis a luz de Cristo, ressuscitou. E nós vamos responder com todo entusiasmo, seguindo Jesus. Isso que é impressionante. Então, que nós possamos agora, o Padre convida toda a comunidade, nesse silêncio que se fará de hoje até amanhã, no caminhar, no cair da noite, silêncio, sem conversações, sem pular com músicas, nada, se meditando na sua vida, o que Cristo fez por mim e por você, amém?
Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém.